E aí pessoal, tá vindo aí mais um vídeo aí do Professor Olavo para vocês curtirem e apoiem nosso canal, não é não, filhão? Pra mim, só pra mim, mas eu não tô mais fazendo, né? Qualquer um dia desses eu vou fazer. Isso aí. Hoje, de noite, pode ser, né? Olha meu cucão, mostra aí. Isso aí, gente, valeu, abraço. Abraço, tchau. Professor Olavo, então a gente estava conversando aqui sobre o movimento da direita, né? O Gustavo, né? Sim. O Gustavo, nosso amigo aqui, ele fez a pergunta relacionando a questão o que a gente tem que aprender com a esquerda, né? O senhor falou o movimento da militância, a questão da organização. E aí a grande pergunta é como reunir esse grupo de pessoas que tem um pensamento conservador, pensa dentro do espectro político da direita, mas estão completamente espalhados. Como reunir essas pessoas e fazer disso uma força política efetiva? Vamos dizer, em geral, no Brasil, as pessoas que atuam publicamente, dão opinião, lideram coisas, elas não têm muita noção do que é realidade. Eles só têm noção do que eles querem fazer e do mundo ideal que eles querem fazer. Não param para pensar como as coisas são realmente. E como as coisas são realmente, são aqueles pontos em que a realidade resiste a nós, onde ela não é do jeito que a gente quer, ela é do jeito que ela é e pronto, acabou. Eles não gostam de pensar muito nisso. Então, quando começaram a criar movimentos de direita, eles logo pensaram no que eles querem fazer. Agora, se você estudar ao longo da história como se formam os movimentos políticos, você vai ver que existe uma espécie de uma sequência imutável, que é igual em todos os casos. Apareceu assim, quando você pega a Revolução Americana foi assim, a Revolução Francesa foi assim, a formação do fascismo foi assim, a formação do comunismo foi assim, sempre foi assim, não tem como ser de outra maneira. Então, a primeira coisa é o seguinte: a circulação e fecundação das ideias surge em círculos de intelectuais. E eles ficam só discutindo, sem nenhuma perspectiva de ação prática, durante anos ou décadas. Se você pegar, se você ler, você mencionou Dostoiévski, né, você vai ver que grande parte das cenas do Dostoiévski são intelectuais discutindo noite adentro, tomando chá ou vodka. Essas cenas se passam por volta de 1850, 1860, meio século antes da Revolução, meio século, né? Então ali você tem as várias correntes de esquerda dialogando entre si para ver o que está acontecendo e o que dá para fazer. Levou meio século. Se você pega a Revolução Francesa, né, existe hoje, estão publicados o livro do grande historiador Augustin Cauchat, que é sobre os clubes de debates que havia na época, e também começaram 70 anos antes da Revolução. E eles ficam só discutindo teoria, para ver se consegue formar uma visão de mundo mais ou menos unificada. Isso dá um trabalho miserável. Na hora que você tem a visão de mundo, você tem a linguagem adequada que forma o quê? A unidade, por assim dizer, espiritual do grupo, espiritual ou até sentimental, se você quiser. A linguagem na qual todos falam e na qual todos se sentem compreendidos. Isso leva tempo para formar. Sem isso não tem nada. Depois de você continuar bastante tempo, tá certo? Começam a surgir, vamos dizer, pequenas instituições, ou clubes, ou revistas, ou órgãos de mídia, editoras, etc, etc, que já dão uma presença mais física para essa discussão. A partir daí, começa a brotar lentamente as lideranças práticas, pessoas que já não são mais puros intelectuais, mas que são ativistas, e que começam a experimentar, criar meios práticos de ação para colocar tudo aquilo em movimento. E que evidentemente vão falhar 1000 vezes, aí começa, vamos dizer, a oposição, a repressão, a violência, os homicídios, etc, etc. E aí você vai formar o que se chama a militância, somente aí. Mas antes de ter a militância, você precisa ter os líderes da militância, que vêm e são herdeiros da primeira geração de intelectuais, e que já são algo a mais. É como tem
no livro Os Demônios do Dostoiévski, Verkhovensky pai e Verkhovensky filho. Verkhovensky pai é um intelectual, um cara que vive no mundo da lua, só tem ideias, etc, etc. E o Verkhovensky filho já é o cara que chega e toca fogo numa favela para criar crise social. Então você vê a diferença entre o intelectual revolucionário e o revolucionário. Só que o revolucionário é filho do intelectual revolucionário, e isso é simbólico. Isso foi assim na França, na Rússia, na Espanha, na Itália, em todo lugar. Quando você começa a ver a história a história do fascismo, por exemplo, foi muito mais rápida. Mais rápida, quer dizer, foi apenas 20 anos. Né? Em 20 anos, começam as discussões. A primeira discussão foi um negócio notabilíssimo. Um sujeito chamado Corradini levanta a questão, dentro do movimento revolucionário, dentro do movimento socialista, a seguinte questão: quem é o agente da revolução mundial? Pode ser o proletariado? E a resposta dele é não, porque não há proletariado mundial, só tem proletariado nacional. O proletário que sai de uma nação e vai para outra, ele não é proletário, ele é um mendigo. Até ele chegar a ser proletário leva um tempo. Né? Então, o proletário é sempre nacional. O cara começou a falar isso em 1908, 1910. Quando chega na Guerra de 14, os comunistas tinham a ideia de que o proletariado de cada nação ia se unir com o proletariado das outras, eles se recusar a lutar numa guerra burguesa, iam lutar contra a guerra. Aconteceu exatamente o contrário. Os proletários foram os mais nacionalistas e patriotas, mais entusiastas da guerra, confirmando então a suspeita que esse Corradini tinha levantado. Né? Então, Corradini diz: o sujeito da Revolução Mundial não é o proletariado, são as nações proletárias. Então não é proletariado contra a burguesia, nações proletárias contra nações burguesas, nações exploradas contra nações exploradoras. E isso é tão certo que depois da Segunda Guerra quem adotou isso foi o Stalin. Quando Stalin lança o movimento terceiro-mundista, né, já não é mais o proletariado internacional, são as nações exploradas contra o imperialismo. E isto marcou toda a história do comunismo desde 1945. Ou seja, toda a orientação fundamental do movimento comunista foi de origem fascista. Deve ao fascismo. Deve ao fascismo. Só que ninguém lembra que é o tal do Corradini, os caras são muito injustos, né? Tanto o cara é tremendo gênio, né? Gênio do mal. Do mal, como Stalin também. Como Stalin. Tanto que o Stalin percebeu que era certo isso aí, né? E que isso dava mais futuro do que a ideia louca da Revolução Mundial Proletária, do Trotsky. A picaretada na cabeça do Trotsky foi um benefício, porque o cara só estava atrapalhando, disse, cala a boca. O Stalin estava certo, objetivamente. Ele estava fazendo as escolhas certas. As escolhas certas. Do Agora, movimento dele. Você vê que a discussão começa num nível inteiramente teórico. Intelectual. E isso tem, vamos dizer, uma vez estava eu e o Roberto Campos discutindo isso aí, quanto tempo leva para sair da revolução intelectual para a revolução propriamente dita? E nós chegamos à conclusão que é, no mínimo, 20 ou 30 anos. Sim. Né? No caso, por exemplo, hoje você vê que existe um movimento internacional a favor da pedofilia, legalização da pedofilia. Forte. Isto começou com um líder gaysista francês nas décadas de 70. Ele soltou a ideia circulou entre meia dúzia de intelectuais, e aos poucos os caras vão discutindo, ou não é, daí vai formando a massa crítica. Quando tem a massa crítica, começa a surgir a possibilidade de você criar líderes militantes. Sim. Que assumem a causa e começam a propagá-la em público. No Brasil, o pessoal simplesmente saltou a primeira etapa. A discussão teórica simplesmente não houve. É verdade. Após que o pessoal ouviu falar de antipetismo, conservadorismo, quero ser deputado federal. Ora, no Partido Comunista, qualquer sujeito que dissesse eu quero ser deputado federal, leva um tapa na cara. Mas quem vai ser deputado federal? Quem o secretário-geral mandar, e você cala a boca, burro, e você vai lá às privadas. E assim. Né? Então, por quê? Ali você já tinha a liderança militante formada, capacitada e capaz de escolher as pessoas, quem serve para o quê. Às vezes mandavam até o sujeito votar em candidatos que pareciam até reacionários, que convinham ao partido de algum acordo secreto. Tipo o Prestes apoiando Vargas. Claro. Quer dizer que a escolha não é ideológica, a escolha é estratégica. Né? Nenhum movimento pode ser conhecido pela sua simples ideologia, mas pela tensão dialética entre ideologia e prática. Nunca combina totalmente, nunca. E também nunca uma apaga a outra. Né?
Então, a sequência é essa. No Brasil, o pessoal simplesmente pulou a primeira etapa. A discussão foi muito superficial, é só palpiteiro idiota querendo ser deputado, meu Deus do céu. Você vê que o pessoal reunia aquele massa na rua, 1913, 14, 15. Eu falei, pô, isso aí é a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira o que é? É o povo contra o estamento burocrático. O estamento burocrático é o cara que são os donos do Estado, os patrimonialistas. Sempre foi isso o problema brasileiro, né? Então, pela primeira vez, o povo, a massa mesmo, tinha consciência disso. Mas a massa tinha consciência, mas os líderes não tinham. Os líderes achavam que tinham que ir para Brasília. Eu digo, mas Brasília é a sede do estamento burocrático. É a residência do inimigo. Não adianta você entrar lá, porque se você entrar lá, você não está destruindo o estamento burocrático, você está entrando nele. Como o mesmo erro que o PT fez. O PT, o pessoal do PT lê muito o Raimundo Fauro na década de 70. Vamos destruir o estamento burocrático. Daí começaram, quero ser deputado, eles viraram o estamento burocrático, meteram a mão no dinheiro público. Acabou tudo. Né, eles fizeram o contrário do que eles mesmos queriam. Digo, se tivesse perguntado para mim, eu diria, não faça isso. Você não pode realizar, né, a revolução do Raimundo Fauro pelos métodos do Antônio Gramsci. Não pode. Né? Mas ninguém, essa inteligência maravilhosa da esquerda. Né? E o pessoal da direita é mais burro ainda. Porque eles não tiveram nem o tempo de discussão que a esquerda teve. A esquerda, a discussão séria da esquerda, começa a partir de 64, com o golpe militar, e eles se perguntaram o que nós fizemos de errado, vamos examinar. Tem que se reorganizar. Tem que se reorganizar, e a discussão começa no nível puramente teórico, sem nenhum plano de ação prática ainda. Essa discussão está documentada em várias revistas, por exemplo, a revista Brasiliense, que era do Caio Prado Júnior, a revista Civilização Brasileira, que era do Enio Silveira. É uma discussão notabilíssima, mas que foi criando a massa crítica. Perfeito. Entendeu? Então, quando eles começaram com o negócio da ocupação de espaços, usando o material do Gramsci, que eles tinham recentemente foi trazido da Itália pelo Enio Silveira, da Civilização Brasileira, eles já vinham com uma massa crítica formidável. Então foi relativamente fácil a caminhada deles ao poder. E quando eles chegaram ao poder, eles sabiam se fortalecer. Perfeito. Eles se tornaram donos de todo o dinheiro. Eles restauraram o comunismo na América Latina e o financiaram, pagaram a brincadeira, pagaram a festa. É um poder extraordinário que eles tinham. Né? Só que eles fizeram isso tomando parte do estamento burocrático. Então, a corrupção que fomentou o renascimento do comunismo, ao mesmo tempo bloqueou o desenvolvimento do comunismo. Porque não tinha jeito, eles já estavam associados às grandes empresas, aos bancos internacionais, financiados pelo Jorge Soros, etc. Bom, então criamos aqui um poder e tudo que nós podemos fazer é exercê-lo e roubar mais ainda. Então, eles deram certo. O comunismo deles aqui deu errado. Né? Mas não por intenção deles. Sim. Né? Eu acho que os comunistas deveriam erguer estátuas ao Lula. Ele salvou o comunismo latino-americano. Mas salvou e só o enriqueceu. Então, ele não criou o comunismo, ele simplesmente transformou o capitalismo no inferno. Bom, então, não há como saltar essa sequência. Então, todo esse pessoal que se apressou em ir para o governo, eles ferraram com o movimento da direita. Eles pensam que é uma vitória. Não é uma vitória. Porque você não sabe o que fazer, não tem sequer uma linguagem comum. Você vê aquele pessoal que foi para a China, diz, escuta, você quer entregar para o serviço secreto chinês toda a identidade de todos os cidadãos brasileiros? É isso que você quer fazer? Esse é o seu conservadorismo? Entregar tudo para a nação mais genocida e assassina de cristãos que tem no mundo? Os caras não têm consciência do que estão fazendo. Eles não fizeram isso por mal, não fizeram com sacanagem, simplesmente. Falta de informação. Falta de informação. Eles eram os ativistas práticos que não tinham acompanhado a discussão teórica, porque não houve discussão teórica. O único jeito que fez alguma teorização disso fui eu, mas incipiente também. Né? Se você perguntar, cadê a doutrina conservadora do Olavo de Carvalho? Eu nunca escrevi isso. Não está formalizada. Né? Não está formalizada. Eu dei uma dica aqui, porque eu também não queria fazer isso. O meu objetivo não era esse. Né? Precisava, vamos dizer, verdadeiros intelectuais conservadores. Eu não me considero um intelectual conservador, nem cristão, nem nada. Eu me considero apenas um estudioso. Né? Não tenho realmente
planos políticos, não tenho intuito político nenhum, zero, né? Mas posso colaborar com aquele que me pareça melhorzinho no momento. Eu colaborei, mas eu colaborei até com besteira, sabendo que dá errado. Não, isso é uma besteira, mas moralmente eu tenho obrigação. Quando os garotos começaram aquele negócio de marcha para Brasília, isso é inédito no mundo. Você reúne 3 milhões de pessoas na rua e diz: espera aí que eu vou para Brasília e já volto. Isso é fechada da Atlântida, meu Deus do céu. Mas como os meninos estavam bem intencionados, eu dei uma força para eles. É uma estupidez, mas é o que tem no momento do programa. Então é isso. Professor, eu fico, falando sobre militância, como é que eu fico preocupado aqui? Porque a gente lê lá no Ponerologia, do Andrew Lobachevsky, aquela formação dos psicopatas no poder que controlam a multidão de histéricos. O que a direita poderia fazer para não cair nesse mesmo cenário de um bando de histéricos controlados por uma elite de psicopatas? Olha, o psicopata é um sujeito que não tem consciência moral. Ele não é capaz de julgar o mal ou o bem que ele está fazendo. Ele sente que tudo que ele faz é o bem e tudo que contra ele é o mal. Né? Quantas pessoas desse tipo estão no governo agora? Eu acho que não são muitas, mas deve ter uns 2 ou 3. Né? Esses 2 ou 3 são muito perigosos, mas eu não me pergunto quem são. Né? Não, vou perguntar. Então, mas acho que o grande problema desse governo não é esse. Realmente não é um bando de psicopatas ainda. Né? Ao contrário, eu acho o Bolsonaro um homem muito sincero, muito simples, um homem bom. Tá certo? Ele não quer fazer mal para ninguém. E ele tem senso do seu próprio erro, da sua própria culpa, ele tem consciência moral. Tem humildade. Tem humildade. Então, o problema ali não é esse. O problema é realmente o caos mental formidável e a ignorância monstruosa. Né? Quando você vê todo mundo lá acreditando que as Forças Armadas libertaram o Brasil do comunismo, isso nunca aconteceu historicamente. Isso é um mito autoengrandecedor. Tem todo direito de se autoengrandecer, todo mundo tem. Eu tenho direito, ó, cortei o cabelo, estou bonito, etc. Sou gostosão. Eu sou Elvis Presley, tá certo? Eu posso até inventar isso, mas ninguém é obrigado a acreditar. E se você começa a repetir muito esses mitos autoengrandecedores, você só vai fazer burrada. Você precisa ter o realismo, a coragem do realismo. Né? E onde você errou, você também não precisa sair confessando, batendo no peito, não. É só para raciocinar um pouco. Fiz uma burrada lá atrás, não vou fazer de novo. Né? Então, deve que essa história da Força Armada Libertadora, até o Bolsonaro acredita. E quando eu falo não foi assim, o pessoal pensa que eu estou tomando uma posição contra as Forças Armadas. Eu falo, mas isso não é uma posição. Posição é algo que você propõe a fazer dali para dentro, no futuro. Você falar do passado histórico não é uma tomada de posição, meu Deus do céu. Mas os caras não entendem nem isto. Quer dizer, eu estou propondo aqui uma retificação histórica científica, seríssima. Né? Aí você tem que estudar. Me prova se eu estou errado. Né? Mas não, eles se sentem ofendidos. Se você é ofendido pela ciência histórica, meu filho, você nunca vai entender coisa nenhuma. Eu passei a década de 90 inteira defendendo as Forças Armadas, que eram falsamente acusadas pelos comunistas de milhões de crimes que eles não fizeram. Alguns fizeram, mas não fizeram todos. Né? E agora eu estou simplesmente retificando. Fala, vocês não são criminosos, vocês não são aqueles monstros que os comunistas falaram, mas vocês também não foram libertadores da pátria. É muito simples, né? Não estou acusando de crime nenhum. Né? Estou acusando apenas de burrice. Então é isso, eles saltaram etapas. Aí que eu me lembro na teoria da evolução, né? A teoria da evolução eles não achavam os fósseis, aí eles criaram acho que foi o Stephen Jay Gould, se eu não estou enganado, criou uma teoria do equilíbrio pontuado, né? Que a evolução aconteceria por saltos. Uma determinada espécie geraria uma outra já plenamente formada, né? Só que eles viram que isso aí é anticientífico porque você não tem prova, né? Quer dizer, a falta de provas é alegada como prova. E aí será que a nossa direita então não se tornou eles chamavam esse novo ser de Hopeful Monster, né? Sim, Hopeful Monster, exatamente. Será que essa nova direita é um Hopeful Monster? Fizeram isso porque tinham muita ambição. Você vê, em parte eu justifico isso porque a direita conservadora foi excluída da atividade política durante mais de meio século. Quer dizer, um país maciçamente conservador
Não tinha um partido conservador, não tinha um jornal conservador, não tinha estação de rádio conservadora, não tinha nada. E nenhum canal. Também. Ou seja, a opinião majoritária está proibida. Então isso dá, vamos dizer, aquela ansiedade de subir logo. É explicável. Mas é explicável, mas não é justificável. Porque não adianta você estar com pressa. Né? Assim, bom, você... quero comer a dona. Você tem todo o direito de querer comer, mas não quer dizer que ela tem obrigação de dar para você agora. Tem que convencê-la. Tem que convencê-la primeiro, né? Você já conversou com ela a respeito. É verdade. Então, eles foram com pressa demais, foram com sede demais ao pote e agora estamos desorientados. O senhor acha que, apesar do governo Bolsonaro estar numa estrutura dessa de Hopeful Monster, é possível salvar de alguma maneira esse governo para que ele tenha uma performance razoável, apesar de ter sido tão precoce assim? Eu não sei. Você verá, o Bolsonaro tem uma humildade pessoal, uma humildade moral, por assim dizer. Mas se ele tem uma humildade intelectual, eu não sei. Entendi. Porque ele não é um homem de estudos, ele não é um intelectual. Deve ter intelectual lá dentro capaz de fazer isso, tá certo? Mas tem que parar com esta coisa emotiva de o sujeito se sentir ofendido com qualquer coisa que você falou sobre o passado, meu Deus do céu. Tem que parar com isso. Né? Agora, porque você vê assim, esses generais estão reagindo de maneira imatura. Né? Não querem. Né? Nenhum deles jamais defendeu as Forças Armadas como eu defendi. Eles passaram décadas ganhando dinheiro das Forças Armadas e quando o pessoal cuspia nas Forças Armadas, eles ficavam quietinhos. Só eu que saía para a rua para enfrentar os comunistas, levava ameaça de morte, perdia emprego, né? E gastava dinheiro no meu próprio bolso o tempo todo. Então, que autoridade tem esses caras para passar pito em mim? Eu que tenho autoridade para passar pito neles. Eu fiz o que era seu dever, seu desgraçado. Né? Então, vê se te banca, tá? Eu não tenho inimizade com ninguém, não tenho raiva de ninguém, só quero que os caras se toquem, porra. Né? Então, esse é o problema, vamos dizer, entre essa milicada e entre os jovens políticos que subiram rapidamente demais. Se você perguntar quantos desses políticos acham que devem ouvir as minhas análises, eles não acham. Eles acham que eu sou mais um igual a eles, que eu sou uma força política concorrendo com eles. Eu digo, mas eu quero ser deputado, quero ser senador, quero ser ministro, Deus me livre. Né? Eu só estou exercendo a minha função. Eu sou um cientista político. Né? E cá entre nós, eu acho que eu sou praticamente o único que existe nesse país, porque os caras não estão entendendo nada e eu estou entendendo. Veja, o que confirma a seriedade da ciência é a previsão. Eu estou fazendo previsões certas há mais de 20 anos. E os caras erram tudo. Parece esse cara tipo Caio Blinder, nunca acertou uma. Ele não acerta um jogo de futebol, rapaz. Um jogo de futebol de botão, jogo de bola de gude. E fica falando com pose. E o que é isso? Eu não preciso de pose nenhuma, porque eu não estou precisando do aplauso de ninguém, meu filho. Eu tenho meu grupo de alunos que me ouvem, que aprendem comigo, e alguns adquirem a capacidade analítica e preditiva, como o Felipe Martins, por exemplo. Daí os caras acham, o Felipe Martins é o grupo olavista contra nós. Vocês estão loucos? Você acha que eu criei um grupo olavista para brigar com os militares? Mas que loucura! Né? Eu não sou tão louco quanto vocês. Né? Eu só estou tentando explicar as coisas como se passaram e como elas estão se passando agora. Essa é a minha função, eu não quero fazer mais nada. Né? Não estou querendo orientar ministério, nomear ministro, nomear presidente da República, nomear o Papa. Não quero isso, pô. Né? Tudo isso no Brasil vira uma palhaçada. A mídia é tudo analfabeto. Mídia e universidade no Brasil. Universidade é assim, 50% dos formandos são analfabetos. Analfabeto funcional, não é analfabeto material. Então, 50% dos professores novos são também. Que autoridade tem essa gente para falar? Tem nenhuma, tem que calar a boca, pô. Né? Ou então compete comigo e mostra que você fez análises mais certas, de previsões mais certas. Eu vou concordar com você. Né? Professor, um último detalhe. A gente observa hoje a militância esquerdista, já que a gente está falando de militância, né? Mas pensando na esquerda agora, a militância parece que ela está meio apagada, que ela está meio sumida. O senhor acha que a vitória, primeiro do Trump e agora no Brasil, do Bolsonaro, gerou uma apatia neles assim? Ou eles estão preparando alguma coisa e a gente não percebeu ainda? Eles não estão preparando nada. Você está falando da esquerda? Da esquerda, militância esquerdista. Ela está apática? Eles estão perdidos. Perdidos? Eles não estão entendendo nada do que aconteceu. Eles acusam o governo de coisa que o governo não fez, não percebem o que ele está fazendo. Porque esse negócio de você, nos 2 primeiros meses, você diminuir 25% a violência no país, é um negócio fantástico.
E o que é isso aí? É a imagem da ordem social que o Bolsonaro transmite. Uma ordem social baseada no quê? Na vontade do povo, não na força policial militar. Não é isso? Então, o povo está unido e consciente. Então, claro, a bandidagem fica um pouco inibido. Não é isso? Então, isso aconteceu. Eles vão achar ruim agora? Então, isso é a violência fascista do Bolsonaro, acabou com a criminalidade. Esses caras estão loucos, eles não são, é um bando de idiota. Né? Veja, a intelectualidade esquerdista acabou. O único sujeito na esquerda que eu ainda presto um pouco atenção é o Ciro Gomes. Ele às vezes entende mais ou menos o que está acontecendo. Ele só não sabe o que fazer em seu benefício próprio. Tudo que ele tenta dá errado. Mas as análises são boas. Né? Esse também se ferrou, foi seguir tal do Mangabeira húngaro, que é o homem que inventou a religião do futuro. O que você espera? Está apostando na ficha errada. Está apostando na ficha errada. Então, a intelectualidade esquerdista se desmantelou e a direitista não chegou a existir. Está quase com um limbo, então, né? Está um limbo. Porque a esquerda está perdida, a direita está um bebê. Você só vê emoções, um jogo de emoções. E a pergunta é essa, professor: a militância de direita, o que ela deve fazer para se unir? Ela deve fazer o que ela não pode se unir. Ela tem que começar por onde se começa. É o círculo de intelectuais que vai só analisar, discutir, teorizar o tempo todo, até formar massa crítica. Eles acham que podem saltar esta etapa. Isso é impossível. Você verá, aqui nos Estados Unidos, o movimento conservador, ele começa por volta dos anos 50. Quando que eles elegeram o primeiro presidente? Foi Ronald Reagan. Foi muito rápido, se você pensar bem, mas não tem como saltar essa etapa. Você vê, os primeiros teóricos conservadores não eram políticos, não se candidatavam a nada. Eles só estavam lá discutindo para ver se entendiam, chegavam a um diagnóstico. E a partir do diagnóstico você cria uma linguagem comum e você se entende com seus amigos. Eles fizeram isso maravilhosamente, né? Russell Kirk, Albert Enoch, muitos outros. Né? Existem livros esplêndidos sobre a história do movimento conservador americano. E você vê que no início era apenas um movimento intelectual e nada mais. Você tinha o livro do Lionel Trilling, que foi talvez o maior crítico literário americano. E ele escreveu um livro chamado Liberal Imagination. Liberal nos Estados Unidos quer dizer esquerdista. E ele, a primeira coisa que ele diz, olha, parece que a única tradição intelectual que existe nos Estados Unidos é liberal. E daí ele começa a examinar profundamente aquilo, e ele é um dos originadores do movimento conservador, como um movimento puramente intelectual. Ele nunca deu palpite em política, ele só analisava livros, ideias, essa coisa toda. Com isso, criou uma linguagem, meu Deus do céu. Sem uma linguagem comum, você não vai poder se entender. Agora, se você vê que tem cara conservador, que acha que o principal é fazer comércio com a China, para ajudar a China a matar mais cristão, né? E tem outro que odeia a China, que quer soltar bomba atômica na China, eles não estão se entendendo bem. Professor, o Roger Scruton, ele tem lá o livro Thinkers of the New Left, né, os pensadores da nova esquerda. Então o que a gente precisa no Brasil são os pensadores da direita, então, os pensadores da nova direita, não da nova, da única, né? Precisa criar esses pensadores, precisa incentivar a discussão que não tem ambição política imediata. E olha, só estou querendo aqui entender o que está se passando e o que dá para fazer. Você vê, em 2003, eu tentei criar um grupo de estudiosos para isso, que se chama Grupo de Estudos Ibn Khaldun. Eu me inspirei no historiador, filósofo tunisino. Nós temos que juntar as coisas aqui para entender o que está acontecendo na América Latina. Bom, daí precisava juntamos 12 pessoas, estudiosos, etc. E tínhamos lá uma reunião mensal. Não conseguimos passar da terceira reunião porque acabou o patrocínio. Então, o que nós começamos a fazer em 2003 tinha que ter continuado. Entendi. Não precisava ser nós, outras pessoas. Mas se você quer imediatamente, quero lançar minha candidatura, quero ser vereador, quero ser governador, você é uma ejaculação precoce. O senhor acha que esse grupo de estudos de debate intelectual para gerar essa nova direita, ele tem condições de ser um espaço virtual? As pessoas podem se reunir virtualmente nas redes sociais? Acho que sim, porque se você vê o grupo conservador que iniciou o movimento conservador americano, ele se comunicava através de livros e revistas, ele não tinha nem internet. Não tinha encontro físico. Não tinha encontro físico, né?
tinha livros e revistas que ele publicava, revistas acadêmicas, etc. Foi assim que começou, você vê, no tempo da Revolução Francesa. Ah, sim. Quer dizer, ele se comunicava através de livros e panfletos. Né? Perfeito. Se você puder ler o livro do Augustin Cauchat, que foi o grande historiador dos grupos de debate que prepararam a Revolução Francesa. Perfeito. Então esse é o caminho. Esse é o caminho, não há outro. Perfeito. Mas, mas nós estamos com pressa, temos que agir agora. Eu falo, bom, eu sei que com pressa dá para você fazer uma coisa, dá para você se ferrar. Você está com pressa, vai se ferrar. Agora, se quer fazer um negócio certo, leva tempo, porra. A verdade leva tempo, as ações levam, tudo no mundo leva tempo, porra. A criação de uma universidade de direito, você acha que tem que esperar um pouquinho? Não, isso agora. É para agora, isso aí tinha que fazer. É mais importante reunir os caras para discutir a situação de um ponto de vista conservador, cristão, como queira chamar, tá certo? E continuar discutindo e estudando com seriedade. Produzir material acadêmico. Até chegar a um ponto e falar, opa, acho que nós conseguimos entender, captar o perfil do problema. Entendi. Né? O Instituto de Estudos Empresariais, que organiza o Fórum da Liberdade, é um princípio desse? É claro que é um princípio. Um think tank do Claro que é um princípio, mas quanto dos caras que passaram por lá e ouviram aquelas discussões, já saíram pensando, quero ser senador. Aí ferrou, porra. Quer dizer, em vez de juntar para ajudar os outros, primeiro você tem que entender o problema, porra. Né? Você tem que saber onde você está e o que está acontecendo exatamente. Não é só opinião, uma reação emocional, não é. Né? No Brasil eu conheço mais cara que sabe o que ele quer fazer com o mundo do que o que está acontecendo no mundo. Se você pegar a obra inteira do Mangabeira Unger, ele não escreveu uma linha sobre a realidade. Tudo que ele escreveu sobre como ele acha que o mundo deveria ser. Como ele gostaria que você pode até ter razão, mas isso não vai acontecer. A sua religião do futuro não vai acontecer. Entendi. É um homem bom, um homem bem intencionado, não é burro. Só que o negócio dele é voluntarista e não realista. Perfeito, obrigado, professor.